Durante a quaresma, as ruas se esvaziam mais cedo, as janelas se fecham com mais pressa e, em certos lugares, as pessoas evitam até falar o nome daquilo que anda pelas noites nesses 40 dias sagrados. Quando chega na época da quaresma, eu me lembro do dia mais assustador da minha vida. Pode passar o tempo que for, mas fico arrepiado só de pensar. Eu estava entrando na adolescência e ficando um pouco rebelde. Morava na casa da minha avó e meu tio e a família dele moravam numa casa construída logo atrás. Minha avó era uma mulher muito religiosa. Todo domingo estava na missa e, às vezes, alguns dias durante a semana. Quando chegava a época da quaresma, ela fechava as portas e as janelas nas primeiras horas da noite e dizia para ninguém sair de casa. Ela até comprou para mim uma bicicleta de segunda mão para que eu conseguisse voltar mais rápido para casa. Eu gostava muito da bicicleta, apesar do defeito na corrente que soltava de vez em quando. Muitos adultos que eu conhecia falavam de algum acontecimento sobrenatural que havia acontecido nessa época do ano, mas, quando fui crescendo, comecei a duvidar. Me arrependo até hoje. Era uma sexta-feira, ia ter uma festa em um vilarejo lá perto, e eu queria muito ir só de pirraça. Não lembro muito bem, mas por algum motivo eu estava muito irritado. Minha mãe trabalhava na cidade e vinha nos visitar no final de semana, e acho que ela não iria conseguir naquela vez, ou algo assim. A festa começava de tarde e ia até umas 8 da noite. Não ia ser muito tarde, porém minha avó tinha pedido que eu voltasse até o pôr do sol. Eu nem gostava de festa, mas ia ficar até o final, só para contrariar minha avó. Mais ou menos às 7 da noite, um pequeno tumulto começou a acontecer. Algumas pessoas pareciam nervosas e um homem estava falando bem alto. Quando me aproximei para ouvir, percebi que ele estava bêbado e estava falando que uma coisa havia perseguido ele no caminho até ali. Ele não tinha conseguido ver direito, mas parecia um cachorro grande de olhos brilhantes. Senti um calafrio que parecia me avisar para voltar logo para casa, e apenas ignorei. Não ia dar ouvidos a um bêbado. Mais ou menos uma hora depois, a quantidade de pessoas começou a diminuir. Então decidi que estava na hora de voltar e peguei minha bicicleta. A noite estava escura. No céu mal havia estrelas e a estrada de terra estava vazia. Algumas vezes tive a impressão de algo se movimentando rápido entre as árvores e os matagais. E, de novo, ignorei. Em determinado momento, a corrente da bicicleta soltou e eu desci para consertar. Foi aí que eu ouvi um som muito esquisito. Parecia um grunhido de um animal, porém eu não conhecia qual animal seria. Olhei para trás instintivamente e um pouco distante havia uma mancha preta com 2 brilhos intensos. Era um quadrúpede, mas grande demais para ser qualquer animal que havia por ali. Minha barriga gelou e eu tentei desesperadamente consertar a bicicleta. O bicho começou a aumentar a velocidade e eu com a mão toda suja de graxa sem conseguir encaixar a corrente. Meu coração estava quase saindo pela boca quando consegui. Subi na bicicleta e pedalei o mais rápido que pude, mas a corrente não aguentou.
e soltou de novo. Pulei da bicicleta e deixei ela no chão. Tentei me equilibrar enquanto corria e quase caí. Dava para ouvir o som pesado dos passos atrás de mim e eu estava desesperado porque sabia que não ia dar tempo de chegar em casa antes daquele bicho me alcançar. Lembrei que saindo da estrada, descendo a ribanceira, tinha um rio. Sem pensar duas vezes, me virei e tentei descer de pé. Me machuquei e cortei a perna, mas me joguei na água do rio. Me afastei da margem com medo e vi o bicho parado olhando para mim e de repente ele correu. Continuei na água, morrendo de medo, até que o frio começou a ficar muito forte e saí da água bem devagar. Corri o mais rápido que consegui e de longe vi minha avó na porta de casa me esperando. Meu pulmão estava ardendo e não consegui falar direito. Meu tio estava lá e me ajudou a me acalmar e a respirar de novo. Minha avó achou melhor fechar as portas e de manhãzinha meu tio iria comigo buscar a bicicleta. Não dormi naquela noite imaginando o que teria acontecido comigo se eu não tivesse corrido para o rio. Quando amanheceu, eu estava ardendo em febre. Meu tio foi sozinho buscar a bicicleta enquanto minha avó preparava um chá na cozinha. Ele demorou para voltar e fiquei preocupado, mas eu sabia que aquele bicho só aparecia de noite. Meu tio voltou perto da hora do almoço com a bicicleta novinha. Ele disse que encontrou a bicicleta no meio da estrada e estava com as rodas quebradas, como se algo muito pesado tivesse caído em cima delas, ou pisado. Ele aproveitou e levou numa oficina ali perto, trocou as rodas e ajeitou a corrente. Eu só conseguia pedir perdão para minha avó e prometi que nunca mais iria desobedecer ela de novo. Minha mãe não era uma pessoa religiosa, mas tinha o costume de rezar todos os dias durante a quaresma. Achei que fosse apenas um costume de família, mas descobri da pior forma que havia um motivo importante. Há alguns anos, minha mãe iria visitar meu irmão na época da quaresma. Eu ficaria sozinha por quase um mês, o que era raro de acontecer. Só para contextualizar, vivíamos na fazenda da família e éramos bem conhecidas pela região. Meu bisavô foi um dos primeiros grandes fazendeiros por ali. Quando ele faleceu, a família brigou pela herança, mas ninguém queria a fazenda além da minha avó. Naquela quaresma, eu descobri o porquê. Antes da minha mãe viajar, ela me fez prometer que eu manteria o costume dela de rezar todos os dias durante a quaresma. Ela parecia muito preocupada e me fez prometer várias vezes que rezaria. Eu só disse que faria para mantê-la calma, pois parecia muito importante para ela. Na segunda ou terceira noite que eu estava sozinha, acordei com o Bob, meu cachorro, latindo na sala. Quando cheguei lá, ele estava latindo para a porta. Olhei as câmeras e não tinha ninguém do lado de fora. Pensei que poderia ser o caseiro ou alguém da família dando uma volta na fazenda. Acalmei o Bob e levei ele para dormir comigo de novo. Alguns dias depois, fiquei acordada até tarde, assistindo uma série. Eu estava no sofá e o Bob dormindo no chão. Mas, de repente, ele se levantou assustado e, em seguida, eu ouvi 3 palmas vindo de fora da casa. Bob começou a latir. Corri para olhar nas câmeras e, de novo, não tinha ninguém. Minhas pernas tremiam. Desliguei tudo e me tranquei no meu quarto com o Bob. Na manhã seguinte, fui falar com o caseiro. Perguntei se ele sabia de alguém andando perto da casa principal de madrugada. Ele negou, confuso. Relatei o ocorrido nas 2 noites. Ele ficou sério e perguntou se eu estava fazendo as orações que minha mãe tinha pedido. Me senti pega da minha mentira
e assumir que não estava fazendo. Ele simplesmente me disse que eu fizesse as orações e tudo iria se ajeitar, mas que faria rondas noturnas com o filho e os cachorros para me deixar mais tranquila. A partir daquele dia, eu só conseguia dormir quando eu via eles fazendo a ronda pela câmara. Entretanto, passei a acordar todos os dias no mesmo horário, como se alguém estivesse tentando me assustar. Em um desses dias, posso jurar que ouvi uma voz dizer no meu ouvido: "Essas terras são minhas." Bob não latia mais, mas às vezes ficava atento, em posição, e logo depois relaxava. Em algumas manhãs, encontrava alguns objetos quebrados ou no chão, como se tivessem sido lançados com raiva, porém sem barulho nenhum. Com mais ou menos uma semana desde o início das rondas, eu estava exausta, pois não conseguia relaxar, acordando muitas vezes durante a noite. Foi então que, em um desses momentos, ouvi passos no corredor. Eles pararam em frente à minha porta e eu ouvi de novo as palmas. Bob começou a latir desesperadamente. As palmas não paravam, então abri a janela do quarto e gritei pelo caseiro. Ele estava fazendo uma ronda e veio correndo. À medida que ele se aproximava, as palmas viraram batidas intensas na porta. Ouvi a porta da sala ser aberta de forma violenta e poucos segundos depois o caseiro abriu a porta do meu quarto. Bob parou de latir e percebi que eu estava chorando descontroladamente. O caseiro ligou para a mulher para tentar me acalmar. Fiquei com raiva de mim mesma por estar parecendo uma criança assustada. Quando chegou, a mulher do caseiro começou a fazer a oração e disse para o acompanhar. Ela era uma pessoa calma e doce. Disse que dormiria comigo nos próximos dias e que poderíamos fazer a oração juntas. Apesar de constrangida, o medo era mais forte e aceitei. Quando amanheceu, ela tinha preparado um café da manhã para mim e o caseiro. Ele disse que precisava me contar o que estava acontecendo. Ele falou que meu bisavô havia sido um homem muito bom para aquelas terras, mas nem sempre havia sido assim. Quando meu bisavô chegou lá, havia poucas pessoas morando na região e logo gerou muitas inimizades. O caseiro não explicou muito bem, só disse que meu bisavô havia conseguido tomar as terras de alguns desses inimigos e que até sangue foi derramado. Ele disse que quando era criança, ouvia muitas pessoas contarem várias histórias do meu bisavô. Outras, ele também tinha visto do próprio enquanto ainda estava vivo. Apesar do caseiro ser apenas uma criança na época, ele ainda se lembrava de tudo. Como vingança, alguns desses inimigos juraram que iriam atormentar a casa principal durante a quaresma. Para mim, tudo parecia muito surreal, mesmo eu tendo vivenciado uma parte daquilo. No restante dos dias, passei a fazer a reza de minha mãe, e nunca mais nada aconteceu. Meu avô sempre me contava histórias sobre seus tempos de menino. Eu gostava de todas, mas as histórias da época de quaresma sempre me deixavam mais empolgado. Quando ele tinha 13 anos, um escândalo tomou conta da cidade. O padre havia quebrado seu voto de castidade. Ninguém sabia quem era a mulher, mas logo que a notícia explodiu, o padre desapareceu. Meses depois, com o início da quaresma, um novo padre foi designado para a cidade. Na mesma época, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Todos os dias, à meia-noite, o sino da igreja tocava. Algumas pessoas relataram ouvir sons de cavalo no meio da noite e outras falavam de terem visto uma chama andando ao longe.
Não demorou muito para que boatos sobre a mula sem cabeça aparecessem. As pessoas estavam com medo de sair à noite de casa, no máximo iam para a missa e depois trancavam as portas até o amanhecer. Meu avô era muito conhecido como um menino de recados da cidade. E um dia, o padre novato lhe chamou pedindo que fosse deixar uma carta para uma benzedeira. Meu avô disse que não tinha o costume de fazer isso, mas, dessa vez, ele abriu a carta discretamente para ler o conteúdo. Na carta, o padre pediu a ajuda de uma anciã da cidade, que também era conhecida por muitos como benzedeira. Entre as idas e vindas de bilhetes, meu avô descobriu que o que assombrava a cidade era realmente uma mula sem cabeça. Também descobriu que, na meia-noite da sexta-feira seguinte, o padre e a benzedeira iriam tentar quebrar a maldição. Meu avô disse que quando pensava nisso, suas pernas tremiam, mas ao mesmo tempo a curiosidade cochichava no seu ouvido. Quando a noite de sexta-feira chegou e todos já estavam trancados dentro de suas casas, meu avô mal conseguia se conter entre o medo e a curiosidade. Ele já tinha pensado em uma forma de sair de casa e se esconder na vegetação perto da igreja. Enquanto caminhava pelas ruas vazias, ele se deu conta que não havia preparado um plano para entrar em casa em silêncio. Mas já era tarde para pensar sobre isso. Chegou no local e se alojou entre os arbustos. Ele conseguia ver um novo padre, a benzedeira e outro homem que não conhecia. Estavam conversando baixo. Então, o sino da igreja tocou suavemente. O vento havia anunciado que era meia-noite. Meu avô começou a perceber uma luz fraca que vinha de alguma direção. De repente, o som de cascos contra o solo. Sutilmente, um cheiro de enxofre e de algo queimando surgiu. A luz começava a se intensificar, até que meu avô percebeu que havia uma presença atrás dele. Quando ele olhou para trás, só conseguiu ver um clarão de chamas e não precisou de mais nada para que ele corresse o mais rápido que conseguisse em direção à igreja. O padre tomou um susto, mas logo reconheceu a situação. Pegou o meu avô pela mão e colocou ele dentro da igreja sozinho e fechou as portas. Meu avô só conseguia ouvir uma movimentação nervosa e relinchos. Ele chorava e rezava, tentando se concentrar em outra coisa que não fosse na imagem luminosa que havia encarado há pouco. Quando tudo ficou em silêncio, meu avô percebeu que o perigo havia passado. Logo, o padre entrou na igreja ao lado da benzedeira. Depois entrou o homem desconhecido com a mulher coberta com um pano grosso. A mulher estava sendo carregada nos ombros do homem. O padre levou meu avô para casa e contou apenas alguns detalhes dos acontecimentos. Como castigo, meu avô teve que ser coroinha por 1 ano.